Então, aqui está mostrando, né, as fases do exercício. Então, repouso, minha ventilação é normal. Na hora que eu começo o exercício, eu tenho um aumento da minha ventilação, correto? Tenho a fase 1 aqui, que é aquele primeiro, a primeira respiração, né? Aquele primeiro momento que a gente aumenta a ventilação, muitas vezes por controle cortical. Então, liguei a esteira, a hora que começou eu já estou ventilando. Não deu tempo de eu ter uma troca gasosa, de meus quimioreceptores perceberem essa mudança, né? É o pulmão que está estirando, o músculo que está contraindo, então a gente tem esse controle e aumenta a ventilação antes. Tanto que a gente viu que tem um pico aqui, e aí depois a ventilação vai se ajustando de acordo com a análise lá dos gases. Tudo bem? Sim, essas engrenagens aqui são o metabolismo como um todo. Porque se a gente pensar no que é o metabolismo, né, é uma pergunta bem recorrente, o que é metabolismo? Defina o metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações e processos que acontecem no nosso corpo. Então, isso daqui faz parte do nosso metabolismo. O metabolismo é uma coisa super complexa. Então, essas engrenagens, elas fazem parte do nosso sistema cardiorrespiratório, correto? E elas são o nosso metabolismo. Tem uma aula lá aqui no canal, vocês podem conferir depois, que se chama bioenergética, que aí o pessoal sempre acha que a bioenergética é o metabolismo. Então, cadeia transportadora de elétrons, produção de ATP, glicólise, etc. Mas sim, metabolismo é o nosso funcionamento como um todo, tudo bem? E aí essas engrenagens aqui, elas são bem famosas na fisiologia. E aí agora a gente está apto para discutir essa figura, que é uma figura polêmica às vezes, porque a gente começa a ligar a nossa ventilação com a produção de CO2. Então a gente já viu que a nossa ventilação, ela responde bastante ao CO2, que a gente tem os receptores. Se eu aumento minha intensidade de exercício, aumento a quantidade de CO2, o CO2 vai gerar uma série de mudanças no nosso corpo, como aumento do pH também, e aí a gente tem que dar um jeito de tirar esse CO2 lá de dentro. E aí a nossa ventilação, ela responde à produção de CO2, beleza? E aí a gente tem alguns limiares, chamados de limiares ventilatórios. Quem trabalha com exercício já ouviu muito falar de ponto de limiar ventilatório, ponto de compensação respiratória, ponto de limiar de lactato, início do acúmulo de lactato no sangue, e aí, assim, tem uma correlação entre ventilação e lactato, que é o que a gente vai ver agora. Só para lembrar, o lactato também, ele é um produto do nosso metabolismo, da nossa produção de energia. Eu não vou me aprofundar na parte do lactato, porque o lactato, ele dá só falar de lactato já dá um mini curso separado. A gente não tem tanto tempo, eu pretendo não me alongar muito. Mas o seguinte, quando a gente está parado, produzindo em repouso, a gente usa oxigênio e produz energia de uma forma onde a gente utiliza basicamente o oxigênio, que é a via aeróbia. A gente também utiliza o anaeróbio, tá? Quando a gente está em repouso, mas é mais o aeróbio. Então, o oxigênio entra, na nossa respiração aeróbia, o oxigênio só entra lá no final da cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente faz a nossa respiração normal, produz o CO2, respira, beleza. Só que se a gente começa a aumentar a intensidade de exercício, a gente precisa de mais energia, porque conforme o exercício vai ficando cada vez mais pesado, eu preciso de mais energia para desempenhar. E o oxigênio, né, pelas vias ali da utilização de gordura, a gente produz bastante energia pela respiração, pela queima de gordura. Só que quando esse processo ele demora um pouquinho para acontecer. Então, se eu estou em repouso, né, eu estou produzindo bastante energia, não tem tanto problema. Só que se eu começo um exercício e vou começando a aumentar a intensidade, aumento, e fico aumentando progressivamente, vai chegar um momento em que só aquela via aeróbia, que está utilizando ali a queima de gordura, ela não vai ser suficiente.
E aí vai começar também uma via anaeróbia, vai começar não, vai aumentar, porque todas estão funcionando sempre ao mesmo tempo. Não existe isso de estou em metabolismo aeróbio. Nossa, agora eu virei uma chave, estou em anaeróbio. Isso é muito mais complexo do que isso, tá? Então, vou aumentando minha produção anaeróbia, que é a produção de energia sem um oxigênio no final. E como produto dessa produção de energia sem a utilização do oxigênio, a gente produz o lactato como produto, tudo bem? Então, se o exercício está ficando intenso, eu começo a produzir lactato também, porque eu estou usando outras vias, porque só a respiração, a queima de gordura não está dando conta. Eu preciso de mais energia, mais rápido, então eu vou utilizar outras fontes e vou produzir lactato como consequência. Então, por isso que a gente usa, igual está mostrando aqui na figura, deixa eu aumentar para vocês, o famoso ponto do limiar de lactato, tá? Que está mostrando aqui no amarelinho. O que isso está mostrando? Quando a pessoa está fazendo um exercício, o lactato ele está reto, tá? Ele não está aumentando. Só que conforme o exercício vai aumentando, vai chegar uma hora aqui em que o lactato vai começar a aumentar, tudo bem? Então, o que é o limiar de lactato? Está até escrito aqui do ladinho. É o mais alto consumo de oxigênio ou intensidade de exercício com um aumento inferior a 1 milimol por litro. Então, quer dizer que até o ponto do limiar de lactato, eu estava produzindo menos de 1 milimol por litro de sangue aqui de lactato, tudo bem? Então, a partir desse ponto, significa que o exercício começou a ficar intenso. Então, por isso que a gente faz essa avaliação do limiar, para saber até quando a pessoa consegue fazer exercício sem esse acúmulo, entendeu? E isso é muito importante para a gente, tanto para atleta quanto para pessoas em alguma reabilitação cardíaca ou pulmonar, porque ela reflete muito bem a aptidão física da pessoa, a capacidade física. Por exemplo, se a gente pegar um maratonista e colocar para fazer um teste e for avaliar o limiar de lactato dele, esse ponto aqui de limiar de lactato, ele vai demorar um tempão para acontecer, ele vai chegar só aqui na frente. Por quê? Porque o sistema dele de produção de energia é tão bem treinado, é tão bem. Tem uma eficiência tão boa que ele precisa correr muito para ele chegar nesse ponto. Então, por exemplo, nós simples mortais, né, comparando a um maratonista profissional, na hora que a gente começa a correr e passa uns minutos e vai aumentando a intensidade, a gente já começa a passar desse limiar, porque o nosso sistema, todas aquelas engrenagens lá não são tão aptas quanto a de um maratonista. Agora, o maratonista, para ele chegar nesse ponto onde ele vai aumentar mais do que 1 milimol por litro o lactato, ele tem que estar lá na frente já de exercício, porque ele aguenta muito, tudo bem? Existe uma briga, entre aspas, se antes do limiar de lactato é predominantemente aeróbio e depois do limiar de lactato é predominantemente anaeróbio. Já adianto para vocês que não tem um consenso. A maioria das pessoas, os estudos mais clássicos, colocavam como, antes do limiar de lactato, predominantemente aeróbio, depois do limiar de lactato, predominantemente anaeróbio. Só que muitos estudos estão mostrando que não é bem assim, tem uma interação, não é tão fácil quanto parece, não é tão simples quanto parece. Então, não vamos entrar, não é o foco da aula de hoje, entrar se isso daqui é aeróbio ou anaeróbio. A gente só está avaliando realmente produção de lactato, tá bom? E aí a gente usa esse ponto de limiar de lactato para determinar a intensidade de exercício. E aí, se eu fizer um exercício acima desse ponto, eu sei que ele é um exercício mais intenso. Se eu fizer um exercício abaixo desse ponto, eu sei que ele é um exercício mais leve. Então, eu uso o limiar de lactato para definir zonas de treinamento, mas não que um é anaeróbio, outro é aeróbio. Essa discussão a gente vai deixar para outro mini curso, tudo bem? E conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, a gente tem o ponto do Obla, que é o início do acúmulo de lactato no sangue. O que isso significa? Isso aqui também é bem importante, que a gente já vai relacionar tudo isso com a ventilação. O ponto de limiar de lactato,
é quando a gente produz mais de 1 milimol. Então, a gente sempre está produzindo lactato, só que chega um ponto do exercício onde a gente está produzindo mais de 1 milimol. Então, pensa, opa, esse é o limiar de lactato. Só que lembra que as engrenagens, elas giram mais rápido? Se eu estou produzindo mais de 1 milimol, eu vou respirar mais, eu vou ventilar mais. E aí, com isso, eu vou dar conta de não deixar acumular o lactato, porque ponto de limiar de lactato não é o ponto de acúmulo de lactato, é o ponto onde eu aumento a produção. Aqui eu aumento a produção, mas se vocês olharem agora na curva de ventilação, na vermelhinha lá em cima, eu vou aumentando a minha ventilação. Conforme o exercício vai aumentando, eu aumento minha ventilação, aumento, tá? Quando eu chego no ponto em que eu começo a produzir mais lactato ainda, vocês veem que a minha curvinha vermelha, ela dá uma inclinadinha para cima. Por quê? Porque a partir do ponto de limiar de lactato, eu preciso aumentar a minha ventilação, porque aqui a partir desse momento eu preciso respirar mais do que eu estava respirando. Ó. Eu vinha aumentando, só que a partir desse ponto eu vou ficar mais ofegante. Então, se a gente pensar, por exemplo, estou na esteira, eu vou aumentando a velocidade. Tem uma hora que a gente está respirando, que a gente consegue falar e conversar. Chega uma hora que você precisa focar. Se você ficar conversando, querer falar com a pessoa do lado, não vai aguentar. Então, a partir do ponto de limiar de lactato, a sua respiração ela aumenta aqui, ó, tem um aumento acentuado da ventilação, tudo bem? E esse ponto aqui é o ponto de limiar ventilatório, que a gente pode falar, né? A gente pode medir, usar como se fosse o ponto de limiar de lactato, porque a partir do momento que eu tenho essa mudança no lactato, a minha ventilação responde também, beleza? E aí eu continuo esse exercício incremental, até que vai chegar uma hora que eu vou começar a acumular o lactato. Ou seja, minhas engrenagens lá estavam girando e colocando o lactato para fora, né? Colocando o CO2 para fora. Vai chegar um momento que o exercício é tão intenso que eu vou começar a acumular o lactato, tá? Então, por mais que eu esteja respirando, por mais que as minhas engrenagens estejam rodando bem rápido, o lactato ainda vai acumular. Então, nesse ponto, a gente tem na ventilação o ponto de compensação respiratória. O que é isso? É aquele ponto onde a pessoa perde o controle da ventilação e fica assim, super ofegante. Por que eu falei que a pessoa perde o controle da ventilação? A partir do ponto de compensação respiratória, aquele controle que poderia ser cortical, lembra que eu mostrei na figura que a gente pode controlar pelo córtex? A partir desse ponto, o controle passa a ser central. Então, quem manda aqui é o bulbo, porque a gente tem os quimioreceptores, o nível de CO2 está muito alto, o pH está diminuindo, e o bulbo fala para o córtex assim, ó, você não está dando conta, deixa comigo. E quando o bulbo assume esse controle central da ventilação, ele dispara, que é aquela hora que a gente está mega ofegante, não aguenta mais falar, e a gente precisa parar o exercício, que é a hora que a gente não aguenta mais. Porque a partir desse ponto, a gente vai ter acúmulo de lactato, então a gente vai ter acúmulo de íons H+, a gente vai gerar uma acidose, a nossa ventilação vai descompensar totalmente, ela já não vai ser mais eficiente, e aí eu vou precisar parar o exercício, tudo bem? Então, a gente tem esses dois pontos. Ponto de limiar de lactato, que a gente pode usar na ventilação como ponto de limiar ventilatório, a hora que eu aumento aqui um pouco a minha ventilação por causa do aumento da produção, e aí a hora que eu começo a acumular lactato, significa que o nosso sistema falhou na missão, não está conseguindo tirar, o lactato está ficando lá dentro, e aí vai gerar uma acidose, tudo bem? Também não é o foco, mas a gente tem que lembrar que o lactato ele tem uma série de funções. O lactato, muitas vezes, a gente acha que o lactato causa dor, o lactato causa fadiga, e o lactato isso, e a gente muitas vezes culpa o lactato e o lactato não tem culpa. Quem tem culpa é o H+, tá? A gente só mede o lactato, mas é o H+, que vai sair do lactato depois, que é ele que vai causar acidose e vai gerar as complicações. Muitas vezes o lactato ele leva a culpa sozinho, sendo que tem outros fatores aqui envolvidos, tudo bem? Então, quando vocês ouvirem falar de limiar ventilatório, ponto de limiar ventilatório, ponto de compensação respiratória,
beleza? Que eles estão respondendo aqui à produção de lactato, acidose do nosso corpo.